o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amada igreja, mais uma manhã, mais uma noite, o Senhor nos concede o seu amor e a sua graça. Dizem que a ansiedade faz isso, né? Você troca a manhã pela noite. Em mais uma noite que o Senhor nos tem concedido, por sua graça e a sua misericórdia, nós estamos na casa do Senhor para orar, bendizer o seu nome, estudarmos a sua palavra e vamos seguir adiante com mais uma reunião de oração com estudo bíblico. Para tanto, vamos começar com duas orações. Vamos pedir aos oficiais de nossa igreja, presbítero Marivaldo e presbítero Gilberto, que orem nesse instante, né, um de cada vez. Presbítero Marivaldo pelo culto, os enfermos em nossa igreja, especialmente nossa irmã Marluce, que amanhã fará uma consulta no Recife. Que Deus esteja com ela e com todos os seus familiares. E o presbítero Gilberto, também pelos enfermos, mas de uma forma específica, por mim, que também farei uma consulta a partir das 10 horas da manhã no urologista, e também será algo, esperamos em Deus, determinante para minha situação. Então, temos duas orações e vamos orar.
Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. É no Evangelho segundo João, nos conta o Evangelho, no capítulo 12, versículos de 44, do 44 até o 50, que é subtitulado Resumo do Ensino de Jesus. João, o Evangelho, capítulo 12, versículos do 44 até o 50, na versão revista aí, atualizada, de pé em reverência à palavra do Senhor. Leiamos todos juntos a santa palavra do Senhor. Quem tem a versão revista e atualizada, leia comigo. Os irmãos encontraram? E o que nos diz a santa palavra do Senhor? E Jesus, quem crê em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Podeis sentar. Vamos pedir ao nosso irmão Renan que nos ajude com o hino 11 do nosso cenário. Hino 11 do nosso cenário, Trindade Santíssima. Vamos ficar de pé para liberar o diafragma e nós cantarmos melhor. Hino 11 do nosso inário.
Amém. Podeis sentar. Obrigado, irmão Renan. Vamos abrir a palavra do Senhor desta feita na Nova Versão Internacional. Aqueles que têm a versão revista e atualizada permaneçam com ela aberta. O texto é João capítulo 12, de 44 até o 50. João capítulo 12, do versículo 44 até o versículo 50. E na Nova Versão Internacional, a palavra está assim, a tradução está assim, a partir do 44. Diz o texto: Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Diz mais: Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz. Diz mais o texto: para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, diz o texto, pois não vim para julgar o mundo, mas, diz o texto, para salvá-lo. Versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. 50. Diz o texto: sei que o seu mandamento é a vida eterna. Diz mais: portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a entendermos a autoridade da palavra de Deus, palavra que julgará o mundo, como nós acabamos de ler aqui. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estejas conosco. Ó Senhor, como já foi pedido por teus servos, Marivaldo e Gilberto, esteja, Senhor, com todos os enfermos, me incluo entre eles, principalmente tua serva Marluce. Te imploro também pela vida, Senhor, de Aldo. Te imploro, Senhor, pela vida, ó Senhor, que nos foi apresentada recentemente, Senhor, da prima de nossa irmã Érica e toda a sua família. Te pedimos por todos ali, Senhor, também, por todos nós aqui, por toda a tua igreja, principalmente por aqueles que passam por algum tipo de ansiedade, por conta, Senhor, da enfermidade. Por Cristo Jesus, o Senhor, também lembramos de Adriana, ó Senhor, lembramos de Gilson, irmão de nossa irmã Gorete, lembramos de Jackson, lembramos de todos aqueles que, nesta oração, nossa irmã Penha, as duas, Senhor, a mãe de Júlio César e a mãe da nossa irmã Cristiane, a todos e todas que estão passando por algum drama de enfermidade, ou, Senhor, qualquer outro drama, nós te imploramos que o Senhor visite, abençoe, o Senhor cuide, como o Senhor assim tem feito desde sempre e o fará sempre. Pedimos por nossas vidas, por minha vida, Senhor, e pela vida de todos, e imploramos que a tua palavra agora faça aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse desde antes da fundação do mundo, determinando o que tua palavra há de fazer no mundo, e nós sabemos que ela não voltará, não retornará para ti vazia, mas cumprirá o propósito eterno para o qual ela foi determinada. Por Cristo Jesus, o Senhor, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, nós assim oramos por Jesus, a ti, Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, mais uma vez por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Querida e amada igreja, nós estamos seguindo com a nossa temática da semana,
Vimos na semana passada a autoridade do Cristo, a autoridade do Senhor Jesus. E nesta semana começamos na quarta-feira com o semanário de oração, que agora também está no canal Saber a Fé. Quem se interessar por este canal está lá no YouTube também. E você pode assistir agora as mensagens a partir dessa semana. Já tem algumas mensagens antigas lá. Você pode também assistir na TV, se a sua TV é Smart. Você pode ir ali assistir as mensagens, não está somente no Facebook. E nós abrimos esse canal também para ajudar algumas pessoas que não têm Facebook, têm que usar o Facebook dos outros. Aí está mais fácil agora. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ligar a TV e abrir o YouTube, e as TVs já vêm com uma teclazinha, né? E procurar canal Saber a Fé, porque tem outro canal, Saber e Fé. O nosso é Saber Saber a Fé. E ali estão várias mensagens, e à medida que Deus permitir, estaremos colocando outras à disposição de todos os queridos, e que Deus ajude a todos e abençoe a todos que ouvirem essas mensagens. Inclusive essa hoje, se Deus permitir, nós também depois vamos colocar no YouTube, a partir do Facebook. E a palavra do Senhor é muito clara, como nós temos estudado. A Bíblia tem autoridade, e um ponto muito importante que muita gente não observa isso, é que nós seremos julgados pela Bíblia. O mundo inteiro vai ser julgado pela Bíblia, nos rigores da Bíblia, em cada palavra da Bíblia. Uma das coisas mais interessantes sobre a Bíblia é que ela é a palavra de Deus. E como nós falamos ontem, também tivemos a oportunidade de visitar com a SAF e pregar um pouquinho para a nossa irmã Marluce, né, para ânimo dela, e nós também, né, nós estamos ambos militando com enfermidades, a dela bem mais difícil do que a minha, e o fato é que a palavra do Senhor tem autoridade. Como nós vimos na mensagem, quem já assistiu, quem não assistiu, o Senhor Jesus, por sua palavra, diz que a enfermidade do crente, nenhuma delas é para a morte. Isso está no capítulo 11 do Evangelho de João. Quem já viu, refresca um pouquinho a memória, e quem não viu, volta um pouquinho na sua Bíblia. João capítulo 11, você tiver uma canetinha grife, toda vez que ficar doente, lembre disso, que nenhuma enfermidade na vida do crente é para a morte. Mas para que a enfermidade na vida do crente, né? O que diz a Bíblia? A Bíblia diz de uma forma muito simples, o próprio Senhor Jesus, ao ouvir isso, o que foi que o Senhor Jesus ouviu? Terceiro versículo: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. O que é que elas mandaram? Um recado para Jesus, pois Lázaro estava enfermo. Abrimos aspas para Marta e Maria: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que o que importa é que Jesus nos ame. Não era o amor de Lázaro, nem de Marta, nem de Maria que estava sendo colocado aqui em tela, mas o que estava sendo frisado aqui, o recado, o conteúdo do recado das irmãs de Lázaro, não era outro, mas sim o amor de Jesus por Lázaro. E por elas duas também. Quando você lê mais adiante, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, né? E Lázaro. Então o argumento melhor quando alguém está doente, o único argumento que alguém deve fazer, argumentar com Deus em oração, é: Senhor, o Senhor me ama. E como eu sei que Jesus me ama? Porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Se eu reconheço isso, se eu creio em Jesus, então Jesus me ama. E se eu tenho o amor de Jesus por mim,
eu posso confiar e argumentar como Marta e Maria argumentaram, chamaram Jesus para socorrer Lázaro, e nós já sabemos a conclusão da história. Mas vejam bem o que o Senhor Jesus diz a respeito das enfermidades na vida de quem Ele ama, dos crentes. Ao ouvir isso, repetindo, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. Olha para aí que palavra linda e maravilhosa. Diz mais o texto. É para a glória de Deus. A doença na vida de um crente e de uma crente não é para a morte do crente ou de uma crente. A doença na vida de um crente é para a glória de Deus. E continua o texto, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, a doença. Então não se pode repreender o crente, não pode repreender doença. O crente não pode colocar o dedo em riste para o céu e dizer, eu não aceito isso em minha vida. É essa pessoa que estiver fazendo isso e está quase blasfemando. Quase não, né? Isso é uma blasfêmia. Porque quando nós estamos doentes em nossas doenças, o Senhor Jesus é glorificado. E não é para a morte, pois a morte não tem mais poder sobre um crente, porque ele foi lavado, redimido, purificado, perdoado por Cristo Jesus. É tudo para a glória de Jesus. É tudo para a glória de Deus. Então se afine com a verdade de Deus, se afine com a autoridade de Deus, creia na palavra de Deus, não na palavra de homens, aí que vivem inventando histórias que não tem sentido nenhum, e de quebra leia esse livrinho aqui, se vocês ainda tiverem em casa, eu não sei se ainda tem para vender por aí, mas Doença, do J.C. Rayleigh, universalidade, benefícios e obrigações. A doença na vida, irmão, de um crente é um benefício, é universal, todo crente adoece, é um benefício e tem obrigações. Então, guarde isso no seu coração, leia bons livros, leia a palavra de Deus, que é o livro dos livros, e tenha a palavra de Deus como sua autoridade, que ela é a autoridade. Então, quando nós adiantamos mais um pouquinho, voltando para o que nós estamos vendo hoje, 12 do 44 em diante, João capítulo 12, do 44 em diante, diz assim: então Jesus disse em alta voz, o Senhor elevou a voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. O Senhor Jesus não fazia sua obra por conta de si mesmo, embora ele pudesse fazer, por ser o próprio Deus, mas na autoridade do Pai. Na economia da família da Trindade, o Pai, ele tem supremacia, soberania e comanda, ele tem autoridade. Os três que são um só, né? Deus tem um só ser que subsiste em três pessoas distintas: Deus, o Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas a pessoa do Pai é que comanda, no sentido, é o cabeça da Trindade, como numa família. E ele tem um filho eternamente gerado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus o Filho. E deles, do Pai e do Filho, procede o Espírito Santo, que nos assiste, que será o assunto da semana que vem, se Deus permitir, a autoridade do Espírito Santo. Isso posto, você entende que na economia da Trindade, na família, Deus é família, e todos nós que pertencemos à família de Deus, nós estamos debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, nestas três perspectivas do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos assistindo, nos visitando, nos cuidando. O Pai nos escolhe, o Filho morre em nosso lugar e o Espírito Santo aplica o amor do Pai e o sacrifício do Filho. E só para falar da salvação, tem muitas outras coisas que nós não vamos falar hoje, que são os cuidados de Deus para conosco. Quando você examina, o Senhor Jesus está dizendo aqui, com muita clareza,
Notem bem. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. O Filho é enviado pelo Pai para nos salvar. E o Pai está cuidando de nossa salvação ao enviar o Filho, e o Espírito Santo cuidando de nossa salvação quando nos consola, abre nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos consola da ausência física de Cristo. Todo crente queria estar com Jesus bem pertinho assim. E nós estamos, porque o Espírito Santo que nós habita nos consola da saudade que todos nós temos, sem nunca ter visto ainda, né, o Senhor Jesus pessoalmente, mas nós sentimos uma falta dele incrível, e o Consolador faz isso, nos consola. Deixa eu beber uma aguinha. Eu 45, quem me vê, vê aquele que me enviou. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo nos consolando, que nós queríamos ver o Senhor Jesus, se possível agora, nesse instante. Mas nós o percebemos conosco. Embora ainda não o possamos ver, nós percebemos que o Senhor Jesus está conosco. 46, eu vim ao mundo como luz. Uma coisa linda, né? Como nos remete ao começo do Evangelho de João e nos remete ao princípio da Bíblia. E o nosso Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Diz mais o texto: para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas aqui é sinônimo de ignorância. O ignorante é aquele que está na escuridão porque não sabe onde achar a luz. E a luz, a vida, como nós vimos na mensagem, vamos dar uma olhadinha em segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, a parte final. Vamos ler o versículo todo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento, porque no versículo 9 diz que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, essa graça e manifestada agora pelo aparecimento, versículo 10, né? Essa graça manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, observem bem, por isso que as nossas doenças não são para a morte, como, né, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Nosso Senhor Jesus é a luz de Deus que veio à nossa vida, o seu Evangelho, e junto com Jesus, com a luz, a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, quem tem o Evangelho, né, tem luz, não anda, voltando para João capítulo 12, não permanece nas trevas. Que coisa tremenda, né? Todo crente está em luz. Crente não precisa pedir luz a ninguém, pois todo crente está em luz. Versículo 47, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Que coisa interessante, se você não obedecer, você que está na internet nos ouvindo, você que está aqui na igreja, se você não obedecer às palavras de Cristo, não vai para o inferno hoje. Não vai ser julgado hoje. Vai ficar barato. Agora, nesse momento, se você recusa Jesus, recusa o Evangelho, não aceita a palavra de Deus, você não vai sofrer agora por repudiar a palavra de Deus. Não vai. Então o que é que vai acontecer? O Senhor Jesus disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, mas para, diz o texto, salvá-lo. Hoje é o dia, agora é a hora, a oportunidade de crer em Jesus.
e ser salvo por sua palavra. Agora, digamos que eu não quero essa oportunidade, eu não quero essa luz, eu não quero o evangelho, eu quero que a minha doença seja para a morte e morte eterna. Digamos que eu seja teimoso, cabeça dura e não aceito o evangelho. O que é que vai acontecer? Versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Tanta gente despreza a Bíblia, não é? Tanta gente rejeita a Bíblia, diz que é o homem que escreveu e tal, não sei o quê. Ó, quem vai julgar você no último dia? Você que está na internet, você que está na igreja. Eu que estou aqui pregando a palavra, a Bíblia vai julgar. Todos serão julgados por ela. Aquele que não atendeu a palavra do Senhor. Todos os julgamentos, todas as maldições, todo o rigor da palavra de Deus será aplicado a quem não aceita Jesus, a quem não crê em Jesus, a quem não pertence a Jesus. O Senhor Jesus não vai julgar agora a ninguém. Então agora vai ficar barato, mas no último dia não. Os critérios pelos quais as pessoas serão julgadas no último dia serão os critérios da palavra de Deus. Então leia a Bíblia, nem que seja para você saber os critérios pelos quais você vai ser julgado. Quer saber como você vai ser julgado? Leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Isso não é brincadeira. A Bíblia tem autoridade, sim. A autoridade de Deus na nossa vida é por Jesus. É nas Escrituras, pelas Escrituras, também é pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é semana que vem, que nós vamos falar. O texto continua, depois de dizer que nós seremos julgados pela palavra de Deus. Pois não falei por mim mesmo. Mesmo ele, Deus o Filho, não se arvora em orgulho, em presunção, de dizer que a palavra que ele está dizendo é só dele. Vejam bem como o Senhor Jesus é manso e humilde de coração, em sua quenose, em seu esvaziamento, para poder morrer na cruz por nós. Deus o Filho torna-se homem, Jesus, Deus e homem, e assume os nossos pecados na cruz do Calvário em humildade, submissão ao Pai. E notem bem o texto: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Tudo que está na Bíblia, a autoridade da Bíblia é a autoridade de Deus, porque tudo que a Bíblia diz é palavra de Deus, palavra por palavra. A Bíblia é inspirada de forma verbal e também plenária, total e absolutamente. A Bíblia é palavra de Deus em cada sentença, em cada palavra, irmãos, em cada frase, em cada conceito, em cada proposição. Ela é palavra de Deus, ela tem autoridade sobre nós, e toda vez que nós a contrariarmos, e toda vez que nós a desobedecermos, e toda vez que nós ficarmos contra a palavra de Deus, nós estamos contra Deus. Sim, Senhor. Você que despreza, não, eu aceito Jesus, mas não aceito a Bíblia. Eu quero mudar a Bíblia. Eu quero reescrever a Bíblia. Dá vontade de rir, porque existem imbecis nesse mundo. Pessoal da internet, eu não vou dizer o nome de nenhum grande imbecil aqui, mas existem pessoas imbecis, idiotas nesse mundo. Mas a pessoa mais idiota que possa existir na humanidade inteira é quem quer reescrever a Bíblia. Qual a autoridade de você é quem para reescrever a Bíblia? Quem você é? Porque você é famoso? Porque você tem alguns milhões na sua conta bancária? Porque você é conhecido por não saber fazer nada e ninguém sabe como você ganhou tanto dinheiro na sua vida, sem saber fazer nada. Olha, sinceramente, você nunca soube fazer nada direito. E quando é agora, você continua idiota. E continua imbecil, porque você continua sem saber fazer nada. Porque você quer escrever a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sinceramente, que pessoa burra. Que pessoa tola, que pessoa tonta, que pessoa surtada. Você será julgada por essa palavra que você quer reescrever. Presta atenção, presta muita atenção nisso. Todos vocês têm um problema com a Bíblia. Não, ela é ódio. Não, ela é amor. Você não entende isso. E você não entende isso porque você é um revoltado. E porque você é um tolo. Sincera e honestamente. Ou uma tola. São tolos aqueles que querem reescrever. Vejam bem, vejam o detalhe. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. E sabe o que é que vai acontecer com quem mexer no que a Bíblia diz? Vamos lá para Apocalipse. O último capítulo da Bíblia. A Bíblia termina. E Apocalipse aqui está citando Deuteronômio. Quem conhece o livro que Jesus amava, né? E vamos ver o que Apocalipse, Deuteronômio, toda a Bíblia diz, né? Sintetizado aqui. Na conclusão do livro, estremeçam povos, gentes e nações. Quem quer reescrever a Bíblia, vá para debaixo da cama tremendo e pedindo misericórdia a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu a todo aquele, a partir do versículo 18, Apocalipse 22, 18, para quem não conhece bem a Bíblia, e por isso quer a reescrever. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer, diz o texto, acréscimo, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ai de você, que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Já leu a Bíblia, conhece os flagelos que estão descritos aqui? Ai meu Deus. Quem conhece a Bíblia começa a tremer, né? Isso vai para quem falsificou a versão da Bíblia, isso vai para quem aquela tradução do Novo Mundo, isso vai para todo mundo que mexeu na Bíblia. De forma maldosa e pecaminosa. E de forma nenhuma, não pode se mexer na Bíblia. Versículo 19, ainda fica pior, viu? Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Assim como Deus acrescentará todos os flagelos e, irmãos, sofrimentos. Que coisa tremenda. Deus também jamais permitirá que essa pessoa entre na eternidade. Jamais conheça o céu. Jamais seja salvo. É um sinal de perdição total e absoluta de uma pessoa quando ela quer mexer na Bíblia. Porque ela será julgada pela... Ainda tem tempo, se arrependa. Vá para o pó, para o saco, para a cinza. Tenha vergonha nessa sua cara, sem vergonha. E creia em Jesus. E na sua palavra. Porque nós só podemos crer em Jesus pela sua palavra. Porque, olha, repetindo, voltando para João. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, quem tem alguma ideia, quem já teve algum pensamento de reescrever a Bíblia, fica avisado. Não vai dar certo. Versículo 50, diz o texto, sei que o mandamento é a vida eterna. O grande mandamento de Deus é salvar as pessoas. Salvou a mim, salvou a vocês que estão aqui nessa igreja, salvou a muitos que estão ouvindo pela internet e pode salvar quem ainda não é salvo. Então, vejam o texto. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aí o Senhor Jesus diz, portanto, o que eu digo é exatamente o que, diz o texto, o Pai me mandou dizer. Nós não estamos falando de ódio. Nós estamos falando de amor.
mas nós estamos falando também de justiça. Falar do amor de Deus sem falar da justiça dele. Primeira coisa que o Espírito Santo, nós vamos ver semana que vem, nos convence é do pecado. Em seguida da justiça. E logo depois da justiça, do juízo vindouro. Só há um refúgio, só há um jeito de cancelar os pecados. Só há um jeito de não estar debaixo do acerto de contas com Deus, que é a justiça. E só há uma forma de não entrar em juízo: Jesus Cristo, aquele que Deus, o Pai, enviou, Deus o Filho, para nos salvar. É muito simples. A autoridade da Bíblia é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ele a esclarece e revela em sua palavra por ela. Então, nós temos que obedecer à Bíblia. Você que está ouvindo pela internet, entendeu? Você não tem como crer em Jesus sem obedecer à Bíblia. E aqui também todo mundo entenda isso. E avise a quem desobedece à Bíblia e fica aqui, né, fazendo de conta que é crente em Jesus. Não tem como aceitar Jesus como Salvador, muito bom, ó, coisa boa, e não aceitar Jesus como seu Senhor. O senhorio de Cristo na vida de um crente é sinal que ele tem a salvação. Quando o crente rejeita Jesus como Senhor, ele não é crente. E pior, quando o crente diz, não, a Bíblia é muito dura, a Bíblia é muito complicada, eu também não aceito a Bíblia, eu só quero o amor de Deus. Você nunca vai ter o amor de Deus, porque você será no último dia julgado pela Bíblia. Eu fico perguntando às vezes a mim mesmo, será que alguém não entende uma coisa dessa? Sério, será que alguém no mundo inteiro que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, não consegue compreender uma verdade simples como essa? Eu amo esse livro do jeito que ele é. Eu amo esse livro já há quase 40 anos, 39 anos e agora e alguns meses. Deus me empurrou para esse livro para que eu descobrisse a Ele. E eu agradeço a Deus todos os dias que Deus me ensinou a amar a sua palavra. Amar a palavra de Deus é amar a Deus. Por isso é o livro divino, a amada palavra. O crente, ele ama a Deus pela palavra de Deus. O crente sabe das suas doenças, que elas são para a glória de Deus, pela palavra de Deus. O crente sabe como deve andar, proceder, pela palavra de Deus. E o crente sabe quando está errado, pela palavra de Deus. E nós que somos crentes, você quer saber quando um crente é crente? Mesmo é fácil. Se um crente estiver fazendo uma coisa errada, você pela internet grave isso. Se um crente estiver fazendo uma coisa errada e você o confronta com a palavra de Deus, e você mostra na palavra de Deus que ele está errado, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer, me perdoe, você está certo. E pela palavra de Deus vou mudar minha vida. E pegando um gancho com isso, pela palavra de Deus, você quer mudar a sua vida? Não só aceitar Jesus como seu Salvador, mas você quer aceitar Jesus como seu Senhor? Que tem que ser as duas coisas de uma vez só. Jesus, Senhor e Salvador, pela palavra eterna de Deus. A palavra é eterna. Nós vamos ouvir a reverberação dela. Meu Deus, pelos séculos, pelos tempos eternos, tudo que está aqui não passará. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A Bíblia é tão importante que eu não sei como nós ainda crentes, né, conhecendo, nós temos coragem de a desobedecer, às vezes de propósito, né, porque às vezes falo como pastor, né, às vezes você olha assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de desobedecer a tua palavra, sabendo que ela é tua palavra. Relativizar a Bíblia, tratar a Bíblia como um livro religioso, um livro antigo, que não tem nenhuma autoridade sobre nós, é o maior pecado de gente que se diz crente, mas não é crente. Você conhece a diferença de um crente para um descrente? Justamente nisso. A observância da palavra eterna de Deus. Esse livro que você carrega para vir para a igreja, esse livro que você tem na sua cabeceira,
esse livro que você ama, esse livro no qual você já chorou nas horas difíceis, esse livro que te consola. Por que eu estou consolado? Aproveitando, já encerrei a mensagem, vou fazer meu pedido de oração, mas gravem esse pedido de oração. Por que eu vou pedir desse jeito? De acordo com a mensagem, de acordo com o que eu preguei. Minha situação é o seguinte: uma próstata 3 vezes o tamanho que seria o normal, com 16,78 PSA total, 2,20 PSA livre, 13% é o resultado disso, que é indicador de câncer. A partir de 20 na próstata, no índice total, a pessoa tem 50% de chance de ter câncer. Quem é biomédico, está estudando biomedicina, a partir do 16,78 é mais ou menos uns 45%, 43%, 45% de chance de ser câncer. Aí a pessoa pergunta: está preocupado? Estou. Está com medo das dores, dos problemas? Já estou sentindo um monte de coisa, né? Mas pode não ser câncer. Tem 55% de chance de não ser. Então, pode ser uma prostatite, pode ser somente a hiperplasia, né, que me explicaram. Pode ser um monte de coisa aí que vai ainda se definir. Mas quando você tem essa espada, só a palavra câncer, né, já deixa a pessoa com medo. E a possibilidade, assim, quase meio a meio, de ter um negócio desse é realmente pesado. Só que a médica me consolou, a médica aqui de Timbaúba me consolou. Ninguém morre disso, seu Elcio, hoje em dia. Então é bom, né? Louvado seja Deus por isso. Seja que resultado der, em breve nós vamos saber. A glória de Deus está embutida nessa história. Mesmo nossa irmã Marluce, que já está numa situação bem mais difícil que a minha, e tantos outros, meu cunhado Aldo, por exemplo, que graças a Deus, agradeço a Deus, aproveito para meu pedido de oração também é gratidão pela que Aldo nem para a UTI foi, está em casa, né? Aldo já está em casa. Então ele já está em casa, louvado seja Deus por isso, né? Se recuperando. Então, as nossas doenças, segundo a autoridade da palavra de Deus, não a conversa de um pastor, ou de repreender doença, as nossas doenças são para a glória de Deus. É o que está no texto, é o que está na Escritura, é o que está na autoridade da Bíblia. Se você não conhece, aí é aquela história, azar o seu, né? Mas se você conhece, você já está confortado, porque você sabe que a sua enfermidade é para a glória de Deus. E nenhuma dessas enfermidades vão redundar em morte. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é nossa vida. A morte foi cancelada, a morte foi superada. A ressurreição é o postulado, não só a esperança, mas a certeza do crente. Então, por que o crente vai desesperar? Ele tem medo, é claro. Eu tenho medo da dor, eu tenho medo dos remédios, eu tenho medo de tudo isso. Espero que não seja nada disso. Mas em sendo, estou coberto, eu tenho o melhor plano de saúde e a melhor vacina do universo. O melhor plano é o plano eterno de Deus para a minha salvação. E a melhor vacina é o sangue do Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, inclusive de mim. Então, que coisa boa ser um crente. Esse é o pedido.